Olá, telespectadores da TVA, estamos de volta com mais um programa Espaço Cidadão, hoje para tratar sobre a diversificação da fumicultura em Santa Catarina. Para o programa de hoje, nós convidamos o deputado Dirceu Dresch, que é membro da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que vai debater conosco esse importante tema que vem movimentando a sociedade em Santa Catarina. Para tanto, vamos assistir uma reportagem feita pela nossa repórter Ana Maria Lima, tratando sobre a diversificação da fumicultura em Santa Catarina. Depois, deputado, nós vamos debater essas imagens e essa matéria. O Programa Nacional de Diversificação das Áreas Cultivadas por Tabaco foi lançado em 2005, a partir de uma convenção da Organização Mundial de Saúde, e prevê uma série de medidas que incentivam os fumicultores a adotar outros cultivos, principalmente de alimentos orgânicos. Nesse sentido, aqui no Brasil, além das ações que o INCA, o Ministério da Saúde, já desenvolve para a questão do tabagismo, dos consumidores do cigarro, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, então, criou o Programa Nacional das Áreas de Diversificação das Áreas de Cultivo de Tabaco. Através desse programa nacional, então, se incentiva famílias a produzir de forma organizada, diversificada, fazendo então que essas famílias tenham a possibilidade de buscar alternativas ao cultivo do tabaco. O Brasil é o segundo maior produtor de fumo no mundo e Santa Catarina ocupa o segundo lugar na produção do país e movimenta mais de 15 bilhões de reais por ano, constituindo uma forte polêmica no estado. A Assembleia Legislativa realizou uma série de audiências públicas no ano passado para discutir as políticas agrícolas em torno da fumicultura. Tivemos uma iniciativa por parte da sociedade civil organizada, juntamente com famílias desejantes de fazer essa transição para cultivos, no nosso caso cultivos ecológicos, de solicitar junto à Assembleia Legislativa 2 audiências públicas. A primeira tratou sobre o orgânico, foi em maio de 2011, e a segunda, em outubro, tratou especificamente do tabaco. E essa questão do tabaco, então, foi relevante porque juntou a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa junto com a Comissão de Agricultura. E dali, então, se colocou para os deputados e para a casa como um todo, essa demanda das famílias que desejam então ter alternativas para sair do cultivo do tabaco. Por outro lado, a gente vê assim que ainda é muito tímida a ação do Estado, enquanto o Estado de Santa Catarina, em buscar e atender essas demandas que as famílias têm colocado para realmente buscar uma alternativa viável ao cultivo do tabaco. O documentário caseiro Fumo, Exploração e Dependência, produzido por Fernando Angioleto, expõe de uma forma dramática a vida dos produtores de fumo em Santa Catarina. Eu fiz muito dinheiro com fumo, mas o que o fumo me deu, o que ele me deu, ele estava me tirando também. Que eu estava destruindo a propriedade com lenha, com veneno, e reformando a arrumação, estufa, e cano, máquina de embalar fumo, careta de trator. No final, o que o fumo me deu, eu para consertar o que eu tinha, ele me levava o que eu fazia. Estudos da Organização Mundial da Saúde e também do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, do Ministério da Saúde, revela que os fumicultores têm problemas a partir do contato com a nicotina liberada pelas folhas da planta. É comum a ocorrência da doença da folha verde, que causa uma série de sintomas, como náuseas, vômitos, desmaios, dificuldades respiratórias e alterações da frequência cardíaca. Fumo dá aquele pouquinho, né? Só que é um serviço muito ruim, muito pesado. Eu, hoje de manhã, levantei, era 9 e pouco, porque eu tomei um pileque de fumo ontem, né? A gente fica tonto, vomita, dá dor de cabeça, fica enjoado. É terrível o fumo. Eu não quero que ele trabalhe com fumo porque até o fumo tem o veneno que intoxica a gente, né? Então a gente não quer trabalhar com veneno porque é ruim também por causa que nós temos que carregar bomba de veneno. Isso é ruim para nós, prejudica. Além de o veneno prejudicar a gente, a bomba machuca a gente também. Então eu prefiro estar lá arrancando as mudas de brejo lá na cebola do que estiver carregando uma bomba de veneno. Um dos pontos polêmicos é a comercialização dos produtos orgânicos, sendo que essa sempre foi a vantagem do fumo, que tem venda garantida e bom preço para o agricultor. O CEPAGRO, Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, reúne entidades de apoio à agricultura familiar e aponta rumos para os pequenos produtores catarinenses.
Os maiores desafios encontrados hoje pelas famílias é a questão da comercialização dos produtos, então, que passa a não se ter mais o tabaco, que não é alimento, e passa a se ter alimentos, então, sendo produzidos nessas áreas. A dificuldade, então, que as famílias encontram é de escoar essa produção e, logicamente, ter o seu consumo garantido. Temos discutido algumas iniciativas a nível do Estado, juntamente com outras organizações e os próprios agricultores, as próprias famílias, para incentivar e questionar até a postura do governo do Estado de que não tem uma ação afirmativa ou de inclusão dessas famílias na política de aquisição dos alimentos para abastecer a alimentação escolar. E todas as quartas-feiras é realizada aqui na Universidade Federal Catarinense esta feira de produtos orgânicos. Na maioria são agricultores de São Bonifácio que deixaram a fumicultura e passaram a produzir alimentos orgânicos. Eu vou conversar agora com o Reginald, ele que já plantou fumo há muito tempo atrás. Conta pra gente como é que foi a mudança da cultura de fumo na região de São Bonifácio. Bom, quando tinha na década de finalzinho de 80, 90 mais ou menos, éramos crianças e a gente largou a escola na quarta série, que era difícil de ir mais longe para estudar, para ir trabalhar na lavoura de fumo. E só que com o passar do tempo foi entrando em decadência a produção do fumo, o pessoal foi pagando menos e foi ficando mais difícil você ganhar algum dinheiro no campo. E muita gente saiu, abandonou a roça, foi embora, foi trabalhar em cidade e a gente também arrumou outras coisas para fazer. Mas a vontade de voltar para o campo, de plantar alimento, produzir para vender de uma outra forma, sempre teve. Agora, com essa oportunidade que a gente tem aqui de comercialização do produto, está se concretizando esse sonho antigo, né? De ficar na roça e plantar alimentos, né? E faz 4 anos que vocês estão produzindo e vendendo aqui nessa feira. Como é que é a comercialização? É satisfatória? No início foi um pouco difícil, né? Porque é uma das primeiras feiras aqui em Florianópolis, mas agora não, agora a gente está com uma boa clientela, o pessoal é bem fiel, sempre está nos prestigiando aqui, então a gente tem uma boa venda, uma boa comercialização aqui na UFSC. Reginald, e como funciona a certificação dos produtos agrícolas através do Ecovida? Ecovida é uma certificadora participativa, não é por auditoria. Por exemplo, se formam núcleos de agricultores e nesses núcleos se tira 2 ou 3 agricultores que certificam outras propriedades em outros lugares e vice-versa. Então sempre tem agricultor com assistência técnica, com o pessoal da assistência técnica certificando outro agricultor, o que dá mais certeza e segurança para a gente de que realmente está se fazendo a coisa certa, né? Então, essa certificação dá garantia ao consumidor que ele está consumindo realmente um produto orgânico? Sim, total, porque como são produtores orgânicos, certificando outros produtores orgânicos, também podem ser vistos um pouco como concorrência. Então, se o vizinho não está fazendo a coisa certa, é mais fácil dedar ele dessa forma, né? A Feira de Orgânicos da UFSC tem movimento e clientes assíduos que não abrem mão dos produtos agrícolas, pela saúde e pela filosofia de vida. Eu acho que deve fazer pelo menos uns 5 anos, eu acho que eu venho aqui. E por que você optou pelo consumo de orgânicos? Primeiro porque eu acho que a gente tem que cuidar da Terra, do planeta, e não é nem o nosso corpo, mas realmente de cuidar de algo maior que está aí para nos receber, para nos dar abundância total e realmente tem que cuidar do planeta, né? Então, antes da nossa saúde, acho que é a saúde do planeta. Sem a saúde do planeta, a gente não tem a saúde. E o que você acha da substituição dos agricultores do fumo, que estão trocando o fumo pelos produtos orgânicos? Acho excelente, porque o fumo está visto que só causa doenças profundas na terra e nas pessoas que estão trabalhando com isso, além do produto, né, final não ser um produto que vai em prol da vida, né? É não conviver com a medicina, né? Com farmácia então tu tem uma vida realmente mais saudável, mais econômica, né? A grande chave é isso, as pessoas não confiam na saúde em relação à convivência com o orgânico, né? Mas quando a gente opta por essa questão, a gente elimina, né, a perca de tempo em farmácia e em médicos. Então eu tenho 2 filhas já adultas, elas nunca tiveram pediatra, elas não tiveram vacina, elas levaram uma vida sem médico. Até hoje elas não convivem com médicos, né?
Deputado Dirceu Dresch, que é membro da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, sobre esse programa de diversificação da fumicultura em Santa Catarina, que é um programa do governo federal desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. O senhor tem algum número já específico desse programa em Santa Catarina? O programa que o governo federal lançou há uns 4 anos atrás, ele com certeza já tem muitos agricultores que já mudaram suas atividades ou parte da atividade. Né? Que também não é muito fácil, como nós vimos na reportagem. A empresa fumageira, ela chega lá com o agricultor, ela garante os insumos, né, assistência técnica e a compra da produção. Isso é uma questão atrativa para um agricultor. Né? Outras atividades tem menos esse incentivo. Né? Nós vimos aí os agricultores têm que vir para a feira e tal. Historicamente, a agricultura familiar ela foi chamada para produzir matéria-prima e não para agregar valor ou vender este produto. Um período a agricultura fazia isso, depois não mais. Agora volta essa necessidade do agricultor ter acesso ao mercado, discutir mercado. Então, eu fiquei muito feliz em muitos municípios que eu ia. Agricultores que plantavam fumo estão produzindo produtos agroecológicos. Aonde estão vendendo? Principalmente nos mercados públicos. Tem um programa de aquisição de alimentos do governo federal que compra parte da produção. Nós temos a merenda escolar, a alimentação escolar hoje, que os municípios, inclusive eu homenageei os 227 municípios que já em 2010 compraram 30% da agricultura familiar, alguns chegando a 100%. Então, boa parte desses agricultores hoje já estão fornecendo alimentação escolar. Veja que maravilhoso. Os agricultores produzindo produto limpo, né, saudável para as crianças, às vezes seus filhos que estão nas escolas. Então, é extremamente importante essa política. Agora tem uma segunda etapa, onde o Ministério está criando uma segunda etapa com formação, uma política e um programa de formação para agricultores e técnicos em 5 regiões do estado, neste programa de diversificação. A gente não quer que o agricultor imediatamente pare de plantar fumo, mas que ele migre para uma outra atividade, aos poucos, né, com garantia de renda na propriedade. Então, de que forma seria essa migração, deputado? Essa migração é através de acompanhamento técnico, de capacitação também do agricultor. Tem gente que só fez isso na vida, né? Também apareceu na reportagem. A saúde é uma variante muito importante nessa transição. Muito importante. A saúde, a questão ambiental, né? O próprio agricultor se preocupa com a questão do alto uso de agrotóxicos e tal, químicos na produção. Então, esse é um dos temas também. A saúde da família, né, os problemas com a relação com crianças, né, isso já tem dados, né, do próprio do SUS aí, sobre essa situação de saúde pública, os impactos disso, o custo disso também para o Estado, né, do fumicultor que produz, mas principalmente também do fumante. Né, na cidade se consome muito tabaco, né? Exatamente. Então, esse é um dos grandes desafios que o Brasil tem. Tivemos uma redução muito grande já do uso do tabaco, mas precisamos ter esse cuidado e principalmente a função do Estado, e por isso nós estamos trabalhando muito firme aqui em Santa Catarina para que o governo do Estado, reverta essa questão da compra da alimentação escolar, da agricultura familiar e da região, né, que hoje é terceirizado, é fornecido por empresas, inclusive, de fora do estado de Santa Catarina. Então, e há um espaço importante, pode aí significar 20, 30 milhões de reais de recursos que o governo compre, no mínimo os 30% da agricultura familiar, cria aí uma oportunidade para milhares de agricultores catarinenses de migrar do fumo para outras atividades da produção de alimentos e principalmente alimentos saudáveis. Essa participação do Estado é importantíssima nessa troca de cultura, que realmente... Fundamental. E aí tem uma outra questão que há um tempo atrás a IPAGRE tinha um programa de produção orgânica no estado, tinha uma política de produção orgânica. Agora, esta política foi abandonada pela IPAGRE e nós ficamos cobrando a retomada desta política que é importante, principalmente para esses agricultores e fumicultores também. Deputado Dirceu Dresch, vamos para um rápido intervalo e já voltaremos com a segunda parte dessa entrevista sobre o programa de diversificação da fumicultura em Santa Catarina. Voltamos em seguida.
Olá, assinantes da TVA, estamos de volta com o programa Espaço Cidadão de hoje, falando sobre a diversificação da fumicultura em Santa Catarina. Um programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Governo Federal, e que nós estamos tratando aqui no programa de hoje, nesse espaço, com o deputado Disseu Dresch, que é membro da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Assistimos a matéria no bloco passado, já debatemos um pouco o assunto. Deputado, como é que as famílias são convencidas, dentro desse mundo capitalista em que vivemos, para trocarem da facilidade da fumicultura para uma outra, para diversificar, para trocar a cultura? Na sua opinião, como é que se faz essa mudança? Olha, René, nós temos um grande desafio no Brasil e no mundo, que é a demanda por alimentos, né? Agora, essa demanda por alimentos, nós estamos debatendo com os agricultores, né, que eu fui dirigente sindical e continuo morando na agricultura, acompanhando a agricultura de perto. Inclusive, nesse recesso, aproveitamos exercer a nossa atividade no meio rural. Que tipo de alimento nós vamos fornecer para a sociedade e que esse alimento não seja simplesmente visto como um valor econômico, mas que sim nós estamos alimentando pessoas. Né? Se preocupar com a saúde das pessoas, tanto os agricultores, nós que produzimos, mas também quem consome esse produto. Nós temos que mudar um pouco essa lógica do alimento simplesmente ser um valor, um produto que eu posso ganhar dinheiro. Não, é algo a mais, algo que dá saúde, que dá vida para alguém, né? Então, discutir produto alternativo ao fumo é justamente isso, e por isso muitos agricultores se convencem muito fácil. Se você fizer uma pesquisa, conversar com os agricultores, praticamente 100% diz o seguinte: eu gostaria de produzir uma outra coisa, agora eu tenho dificuldade de acesso ao mercado, eu não tenho onde vender esse produto, tenho essa dificuldade, muitos agricultores não querem sair da propriedade, ir lá na cidade ou em outros locais vender o produto. Então o pessoal está se organizando em cooperativas, em associações, né? Experiências maravilhosas no estado, onde a cooperativa passa na comunidade, recolhe os produtos, leva para alimentação escolar, leva para a feira, né? Temos a experiência do CEPAGRO aqui, das ONGs que estão contribuindo muito, seja lá no Oeste, a Paco, no Vale Itajaí, Semear, na região de Lages, o Vianney, no Sul, a Greco, né? Na Encosta da Serra, que tem experiências maravilhosas nesse sentido. Então o que nós precisamos? Que o Estado também entre nessa estratégia, fortaleça essa estratégia, a pesquisa contribua nisso, né? Porque nós precisamos muita pesquisa nesse sentido, extensão rural, acompanhamento técnico. Dinheiro não falta para isso. Não, dinheiro não falta. Né? Exatamente. Nós temos o Pronaf, aí, que é um juro hoje subsidiado, temos aí de 1 a 2% de juro ao ano, né? Então um juro subsidiado para essas atividades. Agora, o desafio é o mercado, de fato. É o mercado, de fato. Então, nesta perspectiva que nós estamos acompanhando, trabalhando, para que comece pelo mercado institucional, que são os programas públicos, né, da alimentação escolar, programas de compra do governo federal, o programa Fome Zero, que compra parte dessa produção, mas para isso, normalmente, se exige também que o agricultor esteja minimamente organizado nas suas experiências que vem construindo durante este período. No bloco anterior, o senhor falou que 229 municípios já compram, né, a merenda escolar da agricultura orgânica do município. Isso, né? Isso. A importância do Estado está justamente porque 229 crianças de municípios catarinenses vão comer o produto da sua região. Família, às vezes até da família da sua região, né? Mas o Estado entrando, pode haver um intercâmbio né? Quer dizer, pessoas do Oeste comendo uma produção orgânica aqui do Sul de Santa Catarina. Pessoas do Norte comendo produção orgânica do Oeste. E isso pode melhorar o intercâmbio cultural também. E cultural, e em períodos você tem numa região, você tem o produto, no outra você não tem. Exato, né? Exato. E nós temos produtos aqui que se produz só em algumas regiões. Por exemplo, a maçã só se produz na região mais fria. Certo, né? certo. A banana, no inverno, no Oeste não se produz na região alta, então produz mais para o litoral. Então você pode fazer trocas de produtos com certeza e fortalecer o desenvolvimento do Estado, né? E das regiões. Então é positivo. Ok. E a agricultura familiar, então, vem para reforçar essa mudança de cultura? As organizações estão contribuindo nesse sentido. Alguma cooperativa de crédito para a agricultura familiar?
Santa Catarina? Existe várias cooperativas, né? Vários sistemas já de cooperativas, existe o sistema Cressol, existe o sistema Sicredi, Bancob, né? As cooperativas maiores, as pequenas. Crédito solidário, né? Isso, então o pessoal está se organizando, né? Se organiza bastante. Santa Catarina é eu diria assim, um estado que tem muito exemplo para dar para o Brasil em termos de organização do cooperativismo. Claro, algumas frustradas, que não deu certo, mas a grande maioria hoje está muito bem. E as políticas que se conquistou nos últimos anos para a agricultura familiar faz a diferença, que é principalmente o Pronaf, que hoje financia mais de 1 bilhão e 500 milhões a agricultura catarinense, né? Então, o acesso ao crédito está muito mais fácil, o investimento também do governo federal, uma decisão de investir mais na agricultura familiar, né? E eu estive agora em algumas feiras ultimamente e percebo isto, que a própria indústria catarinense, principalmente a pequena indústria, ela também está se adaptando a pequenos equipamentos, né? Que a agricultura orgânica ela também exige muitos pequenos equipamentos, né? Adaptados a tipo de culturas, atividades que o agricultor faz. Implementos agrícolas. Então, em torno da agricultura, vai se gerando também, né, dos investimentos públicos, do Pronaf, vai se gerando uma indústria, né, que gera emprego, gera renda, gera impostos nos municípios para desenvolver o local. Então, nós percebemos de que quanto mais tem pequena propriedade nos municípios, melhora a qualidade de vida dos municípios. Nesses municípios que o deputado visitou em Santa Catarina, que já trocaram mais a fumicultura pela plantação orgânica, né? Pela cultura orgânica, já se sente uma melhora na rede hospitalar do município, por exemplo? Com certeza imediata, né? Inclusive, nós vimos na matéria, o senhor chamou a atenção, uma moça ali de Imbuí dizendo que tomou um pileque, né? Pileque de fumo. Pileque de fumo. São sintomas e são consequências do uso permanente, do contato permanente com o fumo, né? Onde as pessoas têm vômito, têm náuseas, têm insônias, têm um conjunto de problemas. Então, o pessoal lá no interior chama do nome popular pileque de fumo ou porre de fumo, né? Onde que aí crianças, todo mundo tem contato a isso, né? Então, por isso que nós estamos debatendo, precisamos debater uma política alternativa a esta cultura, que, claro, durante a história manteve muitas famílias no meio rural, gerou muito emprego, isso a gente reconhece, né, e precisa reconhecer, mas que nós tenhamos aí, então, políticas para quem quiser migrar, que quiser implantar, talvez não de forma ruptura, assim, né, de um ano para o outro, mas aos poucos quiserem fazer outras experiências com outras atividades, isso é importante, porque aí, aos poucos, as famílias podem ir migrando principalmente para a produção de alimentos, que essa é a grande função e o grande papel da agricultura familiar, produzir comida para sustentar as pessoas que moram nas cidades, inclusive para outros países. E cada vez mais nas cidades tem leis para coibir o tabagismo. Interessante, René, é que a gente também assistiu na reportagem, os que vão lá comprar na feira, sim, como a renda da sociedade brasileira está aumentando e a preocupação com a saúde também, com a longevidade da vida, a qualidade de vida, as pessoas procuram cada vez mais um produto limpo, um produto que lhe dê saúde. Então a oportunidade dos agricultores produzir um produto diferenciado e comercializar esse também vem aumentando muito. Aumentou no Brasil, nos últimos 10 anos, 40% o consumo de produtos orgânicos e agroecológicos, sem químicos e agrotóxicos. Então, em 10 anos aumentar 40%, a tendência agora, na minha avaliação, é maior ainda nos próximos 10 anos. Mas a cultura, né, do agricultor, do grande produtor, é usar cada vez mais adubos agrotóxicos na sua plantação. Isso, a Santa Catarina, inclusive, é um dos estados que mais investe em agrotóxico no Brasil. É triste, né? Nós temos um problema de mão de obra, né? Temos, em muitos casos, o aumento do tamanho das propriedades e a diminuição de mão de obra. A produtividade, ela é importante, o crescimento dela, né? O crescimento dela precisa acontecer. Agora, não necessariamente ela precisa acontecer simplesmente no aumento que nós temos visto aí, né? Inclusive na questão da transgenia, que se dizia que precisava usar menos agrotóxico do que antes, e os dados comprovam de que de fato nós estamos usando mais, né? Porque estão
insetos, insos que estão começando a se tornar resistentes aos venenos, né? Então se usa mais dose, outras doses, às vezes até veneno proibido no Brasil se traz para dentro pelo Paraguai e tal para usar, né? Contrabandeado. Contrabando. Então o que nós precisamos? Nós precisamos aumentar a produtividade para alimentar as pessoas, mas também produzir um produto de qualidade. Deputado Dirceu Dresch, quem trabalha com fumicultura em Santa Catarina está assistindo a nossa entrevista, como deve fazer para fazer essa mudança, essa migração de cultura da fumicultura para a agricultura orgânica? Olha, nós temos muita gente aí entidades que possam ser procuradas, como o sindicato, as organizações, ONGs que estão trabalhando com esse tema, a própria EPAGRE, tem muita gente que tem informação sobre isso, que pode contribuir, né? O próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário, aqui em Florianópolis, nos encontros, nas atividades. Então, Sindicato de Trabalhadores Rurais no município pode também ter informação também? A maioria deve ter informações sobre o programa, que já é bastante divulgado, principalmente nas regiões maior produtor de fumo do estado. Então, tem muita gente que tem, nós mesmos, nosso mandato, nos colocamos à disposição. Seu gabinete aqui na Assembleia. Isso, deixar aí pessoas que quiserem mais informações, ligar e pedir informações. Então, estamos sempre à disposição. Muito contente de que a gente possa, aos poucos, encontrando caminhos para esses agricultores, né, outros caminhos para esses agricultores e estar contribuindo com esse processo. Deputado Dirceu Dresch, foi um prazer tê-lo aqui no Espaço Cidadão da TVA. Volte mais vezes aqui no nosso espaço. Ficamos por aqui com o Espaço Cidadão pela TVA. Vamos voltar semana que vem com mais assuntos importantes para os telespectadores que nos acompanham em todo o estado de Santa Catarina. Até lá.